Quero cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Hoje nós estamos na terceira mensagem. Acabou havendo um descompasso. Era para ser sobre Enoque, mas me passaram Noé. E aí a gente vai vendo como Deus vai trabalhando. Porque alguns dias antes, acho que 2, 3 dias antes de eu ser chamado e a Níria me mandar a mensagem sobre Noé, eu estava explicando para o Miguel por que o arco-íris. E aí, outra curiosidade, eu entrei na madeireira aqui do lado, eu precisava de umas madeiras, e aí entrei ali e vi aquele monte de madeira, e isso também faz jus a essa mensagem. E Deus tem falado grandemente, falou sobre adoração também, a Bruna comentou aqui. E hoje nós vamos falar sobre Noé. Nossa mensagem está baseada em Hebreus 11, 7, que já foi lido. Eu vou ler Mateus 24, a partir do 36 até o 42. Em Mateus 24, é o próprio Jesus citando Noé. Porém, daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente o Pai. E como foi nos dias de Noé, assim também a vinda do Filho do Homem. Assim também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não se perceberam, até que veio o dilúvio, e levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então é Jesus citando Noé. Noé é uma história muito conhecida, Mas aqui a primeira coisa que me chamou, quando me passaram o tema, foi a palavra herói, heróis da fé. Esse é o tema, Caminhando com os heróis da fé. E aí a palavra herói me chamou a atenção, porque hoje o que mais nós temos no mundo, lá fora, pelo menos a parte de mídia, ela trabalha muito as questões dos filmes de super-heróis. Quem aqui não assistiu nenhum filme da Marvel ou da DC? E é engraçado que isso recorre, não à igreja, mas o mundo durante um bom tempo ele foi fã desses super-heróis. E aí agora eles voltaram, agora com o cinema, com o poder do cinema, retrouxe todas essas questões desses heróis. E aí, pensando sobre o herói é sempre, ou no caso dos filmes, é um super-herói, porque normalmente ele tem poder. E ele é basicamente alguém autossuficiente. E é engraçado que você nunca vê falando sobre Deus, nesses filmes. Eu já assisti bastante, não vou negar, eu assisti todos quase que tem da Marvel, eu particularmente. E aí, a hora que me veio essa mensagem, eu olhei para isso e pensei, nossa, lá fora está cheio de super-heróis. Mas a Bíblia também traz aí sim heróis. Davi foi um herói, foi um grande herói. Ainda adolescente, matar um urso, um leão e um gigante. Heroísmo é isso, é fazer algo bravamente. Algo que está um pouco acima da nossa capacidade, da capacidade normal dos homens e das mulheres. Isso é heroísmo. Davi foi um herói. Sansão, nós sabemos, no tempo de Juízes, sempre houve um herói se levantando, Deus levantando alguns heróis. Mas eles dependendo não da sua capacidade própria, do seu poder próprio. Esses heróis, eles dependiam de Deus. Sansão era tomado pelo Espírito, e aí ia lá e fazia o que ele fazia. E esses heróis salvavam a Israel, ou salvavam sua família. Esse foi o primeiro ponto que me chamou a atenção, falar sobre heróis. Até agora ninguém tinha comentado sobre essa questão. E aí, seguindo, eu queria fazer um breve recapitular algumas frases sobre o que a Raquel pregou e que o presbítero Eliel falaram, sobre a fé, e acrescentar mais um pouco. E o que a gente pode relembrar? E aí, da Raquel, eu me lembro que fé é agarrar-se com força, como se disso dependesse a sua vida. Ou seja, é agarrar-se em Deus
né, através da palavra dele. Um resumo bem resumido daquilo que a Raquel falou foi isso. É agarrar-se firmemente em Deus. Como se disso dependesse a nossa vida através da palavra. Eu lembro que a Raquel frisou bem isso. Não é de qualquer forma, é através da palavra. E aí, o presbítero Eliel, ele nos trouxe que a fé é um processo. E é interessante a gente pensar nisso, porque ela é realmente um processo. Conforme nós vamos vivendo, nós vamos tendo nossas experiências, né, diaconisa? Foi mais uma experiência para a sua galeria da fé. Pessoal. E aí a fé é pessoal. Eu lembro que eu tinha uma carteirinha do Conservatório de Música, filha, e lá estava escrito pessoal e intransferível. Assim como a salvação é pessoal e intransferível, a fé também é pessoal e intransferível. Nós não conseguimos transferir, eu gostaria de transferir a minha fé para o meu filho, mas eu preciso fazer com que ele aprenda e que ele vá vivendo a vida dele com Deus, e aí sim a fé dele vai crescendo, ela vai sendo acrescentada. E foi isso que o presbítero Eliel nos trouxe. Ela é um crescimento gradativo. E aí uma frase que me marcou, que ele falou, ela nos fará chegar a lugares que a gente jamais imaginou. A fé nos levará a lugares que a gente jamais imaginou. Esse crescimento gradativo. E aí, cada experiência com Deus, parece que você foi para um lugar diferente. Nossa, agora eu estou em outro âmbito no meu relacionamento com Deus. E aí, para adicionar algo a mais aqui, apesar de já termos bastante falado sobre fé, né, fé realmente vou só usar os textos, fé é a certeza do que havemos de receber o que esperamos. Ou seja, você tem certeza que vai receber aquilo que você espera. O próprio Hebreus fala disso. Prova daquilo que não vemos. E aí a Raquel também trouxe essa ideia. A fé é a junção entre o visível e o invisível. É a certeza absoluta, mas em questões espirituais. Não é simplesmente como o presbítero Eliel falou, eu tenho fé que eu vou entrar nesse avião e vou sair do outro lado lá. Isso é uma fé. Mas a fé em Deus, a fé que nós estamos falando, que os heróis da fé tiveram essa fé espiritual. E sem fé é impossível agradar a Deus. Olha a importância da fé. Não podemos viver uma vida cristã sem a fé. Assim como não podemos viver uma vida cristã sem a santificação. Se a fé é o processo da gente ir acreditando cada vez mais em Deus, a santificação é o processo da ação. Eu tenho fé em Deus, eu acredito em tudo que eu estou ouvindo, eu tenho absoluta certeza, não estou vendo, mas eu tenho absoluta certeza, e a santificação é a sua transformação, e aí a fé se completa. Fé sem ação não existe, é uma fé vã. Então, sem fé é impossível agradar a Deus, né? Porque para se aproximar dele, o Hebreus vai dizer, a gente precisa crer que ele existe, né? E que ele é real e que é recompensador, recompensa a todos que agradam a ele. Então essas seriam as duas palavras, heróis da fé. Heróis, estamos rodeados, e fé seria isso, daquilo que já foi dito, e acrescentando algo a mais. E aí entrando na questão de Noé. Noé significa descanso. Porque quando ele nasceu, né, o pai dele disse, este nos aliviará do nosso árduo trabalho e do sofrimento das nossas mãos. E aí eu penso, Lameque nem imaginava o que ia acontecer. Segundo, eu não lembro exata a data, ele morreu alguns anos antes do dilúvio, Lameque. Mas ele não chegou a ver isso, porque somente Noé sobreviveu ao dilúvio, mas ele nem imaginava e ele profetizou. A próprio Gênesis lá vai nos dizer, Lameque profetizou. Esse vai nos aliviar de toda essa maldade, né, da dureza da terra que Deus nos amaldiçoou. E aí, sobre a história de Noé, como eu disse, eu entrei na madeireira ali e eu vi aquelas tábuas todas bonitinhas. E aí, se você der um Google aí, procura a arca. Como que era a arca? O desenho da arca. Aquela arca muito bonita, redondinha. Eu fico imaginando o que tem na cabeça uma pessoa fazer aquela arca redonda daquele jeito ali, para simular que era a arca daquilo lá. Eu trabalho com marcenaria já, vai fazer 16 anos já. Não trabalho muito com madeira, é extremamente difícil trabalhar com madeira.
ela é mais complexa. Eu trabalho com MDF, que é um produto da madeira. Mas é difícil trabalhar com MDF. E eu pego uma chapa, e eu, com o maquinário que eu tenho, uma máquina, e hoje a tecnologia é ainda maior, deita aquilo ali, corta, monta, parafusa. Eu demoro 5, 6 dias para fazer, entre o processo de corte e finalizar, 5 a 10 dias ali para fazer um móvel, né, com todo o maquinário que eu tenho. E aí eles colocam lá a arca arredondada, né? A mais parecida, talvez, que eu vi, foi uma toda quadrada, que é o que eu imagino. Você imagina que Noé ia ter ferramenta para arredondar, e eles têm uma serra gigantesca ali, que eles colocam a tora ali, e aquela tora. Imagine a dificuldade para cortar aquilo ali. E é uma dificuldade que eu queria trazer. Imagine só, Deus fala: Noé, eu preciso que você construa uma arca. E aí ele chega para a esposa dele: amor, Deus pediu para mim fazer uma arca. Mas nunca choveu. Ele nem sabia o que era chuva. Segundo Gênesis, vai dizer que subia um vapor da terra. Nunca tinha chovido. Eles nunca tinham visto um barco. E aí ele chega para a esposa: imagine você, Cleverson, amanhã, Jaque, nós precisamos fazer um barco. O que é isso? Me desenha aí o que é um barco. Para nós está muito claro. Mas imagine Noé para convencer a sua família que Deus tinha falado com ele e era para ele fazer isso, e que ia chover. Ninguém nem sabia, eu acho, o que era chuva. Coisas tão naturais para a gente. E naquele momento Deus chama ele. E que ferramenta que ele teve para cortar aquilo lá? Que ajuda. Hoje eu tenho como ajudante o Felipe, e eu preciso dele para deitar a chapa, para cortar a chapa, para carregar os móveis. E aí eu fico me perguntando como que Noé conseguiu cortar as árvores. Aonde que foi essas árvores? Porque Deus enviou os animais. Mas quem correu atrás de fazer a arca? A arca ela tinha 130 metros de comprimento. Eu acho que aqui tem 17. Dá quase... Ixi, a matemática agora foi embora. Dá quantos templos desse aqui? Dá bastante. Não dá 10, né? 170. Dá uns 8 no mínimo, né? Mais ou menos 8. De comprimento. E ela tinha 22 de largura, por 13 de altura. Agora imagine, e aí Deus trabalha na gente. Eu fico imaginando, eu fazer um móvel, eu preciso de ajuda, às vezes 3 ou 4 ajudantes para fazer um móvel, para colocar aquele móvel dentro, e eu fico imaginando aquele homem. Quem que ajudou ele? Claro que foi os filhos, né? Amém, filhos? Mas essas são algumas complicações que Noé enfrentou ali. E com certeza deve ter outras, porque não existia ferramentas. Provavelmente ele teve que fazer as ferramentas para que ele conseguisse cortar a árvore. Talvez elas foram colocadas redondas mesmo, porque eu não imagino. Eu já tentei cortar uma madeira no serrote de comprido. Nossa, demora muito. Agora deixar aquilo lá tudo certinho. E às vezes é uma história tão corriqueira que a gente não pensa nesses detalhes, na dificuldade que esse homem teve ali. E ainda mais, a iniquidade em todos os lados. Por todos os lados era iníquo. E aí, Noé era um homem justo, íntegro e obediente. Então a primeira coisa que nós aprendemos com Noé é a sua índole, o seu caráter. Noé, primeiramente, ele era um homem justo. E isso é um relato do próprio Deus. Deus olha para a terra e vê, é todo mundo mau. Todo mundo é mau, todo mundo ímpio. E aí ele olha e encontra um homem. E aí Deus fala: nossa, esse homem é justo. O próprio Deus falando sobre Noé. Esse homem é íntegro, ele não se divide, é integral. E Noé foi muito obediente a Deus. Ele fez tudo, Hebreus vai dizer que ele fez tudo conforme Deus mandou. E aí a gente precisa olhar para nós mesmos hoje. Será que nós estamos sendo justos? Eu acho que, falando de mim, propriamente dito, eu acho que a minha justiça ainda deve ser um trapo, mas ainda, a hora que eu olho as coisas injustas, isso me comove. Eu acho que talvez a minha integridade seja menor. E eu acho que minha obediência ainda é menor que a minha integridade. Eu não obedeço a Deus conforme Ele merece. Deus merece toda a nossa obediência,
toda a nossa servidão a Ele. E diante do mundo, diante do nosso Deus, por conhecer o nosso Deus, nós temos que ser justos. Nós precisamos olhar para Noé e ver, ele era um homem justo, eu preciso ser justo, e eu preciso ser íntegro. E Noé era todas essas características e muito mais. Um homem justo, íntegro, rodeado de injustiça. A gente olha as coisas na internet e há tanta injustiça aí fora. E isso já move o nosso coração. E aí, uma outra coisa que Deus trabalhou no meu coração, e essa foi dolorida, a gente sabe que o mundo está cheio de ímpio. Você sabe que tem ímpios do teu lado. Só que uma coisa é você saber que uma pessoa do teu lado é ímpia, né? Isso é uma coisa. Outra coisa é saber que ela está fazendo uma maldade. Está fazendo maldade, é ímpia e está fazendo maldade ao seu redor. Outra coisa é a pessoa fazer maldade com você. O ímpio se levantar contra você. E aí Deus me provou esses dias, e eu senti isso um pouco. Na verdade, a hora que eu olho Noé, eu penso assim, nossa, foi só, não chegou 1%. Um ímpio se levantou contra mim, e aí todos aqueles textos, por mais que o ímpio se levante, não sei o quê, e tudo vinha na minha mente. E ele queria me destruir financeiramente, mas era essa a intenção, sem motivo algum. E eu clamei ao Senhor, e eu chorei, e eu pedi a Deus, livra-me desse ímpio. E aí, mas o que eu quero trazer não é isso. E aí eu venho falar sobre Noé. E Noé estava rodeado de pessoas ímpias. Todos eram ímpios. Somente aqueles que estavam na casa dele se salvaram. E a Bíblia não diz se eles eram ou não eram ímpios. A Bíblia fala que Noé agradou a Deus, mas não fala que a esposa de Noé agradou a Deus. Não fala que os filhos de Noé estavam agradando a Deus. O porquê, a gente não sabe. Mas Noé era. Mas beleza, foi salvo ele, a casa dele e as noras. Mas o resto, todo mundo era ímpio. Eu fico imaginando Deus lá no céu, sentindo esse mau odor, subindo lá, todos os dias. E aí Deus fala, não, eu vou diminuir a vida desses homens. Não dá para eles viver 700, 800 anos. Agora a vida deles vai ser 120 anos. E aí Deus, não adianta só diminuir a vida desses. Eles se perderam. Todos se perderam. E aí Noé está naquele núcleo. Imagine só a dificuldade dele, estando ali. Um homem justo. Aí você olha para o lado, a injustiça. Um homem íntegro. Olha para o lado, a pessoa se dividindo, se partindo. Pessoas desobedientes. Mas não era tudo isso. E Deus olha para ele, e aí Hebreus vai dizer que ele herdou a justiça, que vem pela fé. Mas mesmo assim, o segundo ponto que nós aprendemos com Noé, está lá na carta de Pedro. Pedro vai dizer que Noé pregou a palavra. E aí Deus mesmo advertiu Noé que aquele mundo ia ser destruído. Todo mundo era mau, mas Noé, segundo Pedro, foi pregoeiro da justiça. No mínimo ele anunciou que aquilo ali ia acontecer. Porque a gente lembra da história de Noé, mas não se atenta a isso. Com certeza ele deve ter falado para as pessoas ao redor dele. Com certeza vinha, aquilo era um monumento para a época. Aquilo ali era gigantesco. E de repente começou a chegar animais. Então as pessoas, o que está acontecendo aí? Deus vai destruir tudo. Segunda Pedro 2,5 vai dizer que Noé foi pregoeiro da justiça. Mesmo que o mundo ao redor dele estivesse totalmente condenado, ele pregou. Ele pregou, ele pregou, e ele continuou pregando. Noé, mas nunca houve chuva. Vai chover. Bastante. Quanto? Bastante. Vai ser tudo destruído com chuva. Noé, o que é isso aí? Isso aqui é uma arca. O que é uma arca? Imagine só a zombaria daquele mundo. Mas Noé não viu a maldade daquilo como empecilho. Com certeza ele deve ter sofrido muito. Se, como eu falei, eu me achei perseguido por um ímpio, imagine Noé.
naquele momento, quantos que não queriam destruir ele? Porque toda palavra que é contrária a nós, a gente fica muito irado. Agora imagine aquele mundo ímpio. Com certeza muitos talvez tentaram destruí-lo. Mas ninguém acreditava. E talvez até a sua própria família, porque a Bíblia não fala sobre isso. Estava duvidando dele. Mas, Noé salvou a sua família. Noé constrói a arca, sabe-se lá como, sabe-se lá de que forma, com certeza com a ajuda do Espírito Santo, mas a gente não tem a informação. E aí, o terceiro ponto é que ele foi o herói da sua família. Além de ser um herói para nós hoje da fé, ele foi realmente o herói da família dele. Ele, como eu disse, o herói ele salva de algum perigo, ou ele faz uma proeza maior do que aquela esperada. E Noé fez uma proeza gigantesca, que foi salvar a sua família. E aí, isso também encaixa exatamente no tema da semana passada, na nossa família Barreirinha, e também no tema do mês passado, tema das famílias. E a gente precisa, pela graça de Deus, Deus tem levantado os homens novamente de uma forma mais organizada. Os homens da igreja têm se levantado de uma forma que você consegue ver que eles estão... Mas isso é um trabalho do Espírito Santo. Pela graça de Deus, Deus tem trabalhado e tem renovado o coração dos homens para serem o herói da sua família. Meu irmão, minha irmã, nós precisamos ser os heróis da nossa família. Por mais que às vezes Deus vai olhar para a nossa família e nem todos estão corretamente. Mas e você? Está sendo justo, íntegro e obediente a Deus? Você entende que com isso você pode salvar a sua família? Não da forma que Cristo nos salva, mas você pode... eu acho que o Marcos falava ali que... Eu cheguei na hora e ele falava que ouviu a palavra, eu acho que do pai dele. E aí, muito tempo depois... ele foi, E aí a gente olha para a nossa igreja é completamente família. E aí o presbítero Isaías falava, a família de um se juntou com a família de outro e formou uma nova família. Quando eu olho para cá, eu vejo todas as famílias que tem aqui na igreja Barreirinha, formando uma só família. E aí Deus tem levantado quem? Tem levantado novamente os homens. Os homens sempre tiveram firmes. Não é porque agora... está de uma forma mais organizada. Não, os homens estiveram firmes. Porque eu sei que o presbítero Paulo orou pela gente. Os presbíteros sempre oraram. Os diáconos, eu tenho muitos diáconos aqui, os presbíteros são... O irmão Manuel ali, sempre esteve firme. Mas agora Deus tem movido de uma forma diferente. E tem colocado os homens novamente à sua posição. E aí, aqui Deus usa quem? Noé. Na sua posição. Então você, meu irmão, e também minha irmã, nós precisamos olhar para isso. Nossa família é responsabilidade nossa, de instruí-la, de orar e de jejuar, como o Adiel falou na escola bíblica aqui. É nossa responsabilidade, Adiel, não deixar pai, não deixar mãe, orar todos os dias enquanto eles estiverem vivos. Porque enquanto eles estiverem vivos, como eu já falei, Noé estava cercado de ímpios, mas ele continuava pregando. E aí, enquanto estiver vivos, ainda há esperança. Depois que morrer, não existe mais. E é agora que a gente precisa lutar pela nossa família. A gente vem aqui, nós somos família Barreirinha, graças a Deus por isso. Mas nossos núcleos familiares, particulares, é responsabilidade nossa. De lutar todos os dias. De sermos aqueles que vão fazer coisas extraordinárias através de Deus. E vai mostrar para a família. E aí... talvez pela misericórdia de Deus, a família olhe para você, assim como eu olho para minha mãe. Eu sei que ela sempre orou por mim. E hoje, se eu estou aqui, grande parte é isso. É assim que eu olho para o meu tio Eliel, quando ele vem aqui e prega. E eu lembro que um dia eu vim para a igreja, ainda não tinha voltado para a igreja, e a primeira pregação que eu chego aqui, que eu escuto é dele. E ele foi um bom testemunho. E eu pensava, nossa, ele prega tão bem, um dia talvez eu quero pregar igual ele. Não cheguei, mas Deus tem me abençoado,
assim como o presbítero Daniel, o presbítero Silvio, o presbítero Ienos, o presbítero Paulo, todos esses me inspiram, porque eles foram heróis no tempo deles. Eles carregaram bancos, literalmente. O irmão Manuel que está ali, sempre olho para ele, tem 2 filhos pastores também, 3, dois e o Wilson, né? Nós precisamos ser o herói da nossa família, irmãos. Talvez ela se salve com a nossa ajuda. Talvez a nossa justiça, a nossa integridade, a nossa obediência leve a Deus a olhar para a nossa família com misericórdia. E aí, por último, que nós podemos aprender com Noé, foram 150 dias dentro de uma arca. Outra dificuldade que eu imagino é organizar tudo aqueles animais, né? E aí eu conversando com o pastor, existem várias teorias. Algumas dizem que talvez eram animais pequenos, ainda jovens. Mas outros dizem que eram animais grandes. E aí o pastor falou, muitos hibernam também. E aí, algo interessante sobre essa parte da arca. Quantos casais entraram? 2 a 2. Todos os casais. 7 casais limpos. E somente 2 casais. Quem falou para Noé o que era limpo e o que era impuro? Aí o pessoal vem dizer que, isso é lei de Moisés. Moisés. Cadê Moisés aqui em Noé? Cadê Moisés em Noé? E aí entra 7 limpos. 7 é o quê? A perfeição. Era para falar sobre Enoque. Enoque foi o 7º. Olha, Deus ele trabalha, o 7 é do Senhor. Se o 666 é da besta, o 7 é a perfeição do Senhor. Ele tomou o 7º homem para ele, porque não era digno de andar com os homens. Ele santificou o 7º dia. É por isso que nós guardamos o sábado, porque o sábado foi santificado. E aí de 7 em 7, 14 no total, das espécies limpas. Imagine se Noé comesse um porco ali na arca. Vamos fazer um churrasquinho aqui, vamos fazer um churrasquinho de porco. Eles nem comiam carne naquele momento. Ele só vai comer carne, só vai sacrificar depois. Segundo alguns historiadores, né? Quando Noé entra na arca, então não existia a possibilidade então, dele comer animais impuros. Mas eles só sacrificavam animais puros. E aí, depois de toda aquela maravilha, porque, segundo a Bíblia, né, trazendo para os nossos dias um número, eu não lembro em côvados, mas em números, a água subiu a 7,5 metros dos picos mais altos. E aí, esses tempos atrás, eu cheguei na marcenaria lá e estava alagado, assim, tinha acho que uns 5 centímetros de água lá dentro. E eu já fiquei desesperado. E aí eu fico imaginando o desespero daqueles homens, daquelas mulheres, a hora que a água começa a cair do céu. Nunca tinha visto aquilo. E aquilo, beleza, começou a alagar. Nós acabamos de ver um desastre que aconteceu aí, e a gente tem visto desastres acontecendo. E aí eu imagino o coração daquela galera. Noé está lá dentro, não tem mais como abrir. Deus fechou por fora. E aquela água começa a subir. A igreja foi para a fita. De repente, os prédios mais altos acabou. Submergiu tudo. Todo mundo morreu afogado. Imagina o desespero daquele pessoal. E aí Noé lá dentro, salvo. E aquilo sobe. A gente nem imagina a altura que essa água subiu. Mas as comportas se abriram. E Noé fica lá 150 dias, com aquele monte de animal, tratando eles. Eu nem imagino quantos animais tinham ali dentro, mas era de todas as espécies. Era gigantesco aquilo. E aí, ele fica lá 150 dias até a arca secar novamente. Chove 40 dias e 40 noites, e aí depois mais 40 dias e mais um tanto, e aí aquelas águas secam. E qual é a primeira coisa que Noé faz ao sair da arca? Aí a Bruna falava sobre adoração e eu falava, nossa, Deus simplesmente confirmando mais uma parte dessa mensagem. A adoração ela é diferente do louvor.
Talvez muitos aqui nessa manhã louvaram a Deus, lindamente. É lindo ouvir o louvor. E talvez você participou do louvor. Mas a adoração, quando você vai ver os textos bíblicos dela, ela acontece no momento mais específico. Quando a gente contempla algo maravilhoso de Deus, diaconisa. A diaconisa testemunhou aqui que ela orou, e a mãe dela. E com certeza a senhora adorou a Deus naquele momento. Porque a senhora viu o extraordinário de Deus acontecer. Normalmente a adoração ela vai vir nesse momento. Quando nós estamos impactados pelo poder de Deus, e aí você vê, meu Deus, meu Senhor, eu não tenho como, e você se prostra e você adora a Deus. Noé tinha visto uma destruição gigantesca. Se lá em Rio Bonito ficou feio, imagine como ficou aqui. Tudo destruído, árvore, tudo. Imagine como que foi isso. As tempestades que tiveram. E aí a hora que ele sai, ele viu a grandeza de Deus. E como ele e a sua família estavam? Salvos. Com certeza ele saiu dali e a primeira coisa que ele faz, ao pisar em terra firme, é adorar a Deus. Noé contemplou a glória de Deus. E a hora que a gente contempla a glória de Deus, a gente vai adorar a Deus. Tanto que lá no final dos tempos, a hora que Jesus aparecer, muitos vão se prostrar diante dele. E vão declarar, adorar ele. Só que o coração dele já era. Eles vão adorar a Deus, porque a glória de Deus é maravilhosa. E aí, lembra da fé que vai crescendo, e cada vez que nós temos um contato com Deus, e Deus se mostra para a gente vê a maravilha de Deus, nós adoramos a Deus, e aquilo se torna a nossa firme fundamento da fé, que é firmada na palavra, mas também é firmada naquilo que nós vivemos em Deus. Noé adorou a Deus. Então, quando a gente vier aqui, a gente precisa entender isso. A adoração é o momento que nós estamos contemplando a Deus, e a hora que você percebe que alguém começa no meio do louvor a falar em línguas, essa pessoa está adorando a Deus, porque ela está contemplando a glória do Senhor. A adoração é muito importante para Deus. Ela acontece poucas vezes, a adoração verdadeira. É por isso que Deus procura os verdadeiros adoradores, que adorem em espírito não é só em verdade, é em espírito. Você veio, louvou a Deus em verdade, mas foi em espírito. É em espírito e em verdade. E aí, eu fui para Mateus. Algum tempo atrás eu preguei sobre sinais da sua vinda, que foi um texto um pouquinho antes ali. E aí, agora, Deus me permitiu falar brevemente sobre esse texto. Jesus vai citar Noé, dizendo que o mundo estaria igualzinho na época de Noé. E aí lembra que eu explicava para o Miguel por quê? E eu falei, filho, o homem era mau. Aí Deus falou, não é bom que o homem viva. E Deus se entristeceu. E aí, o que Deus faz? Ele pega e manda o dilúvio. E o arco-íris é símbolo do quê? Que não vai haver mais dilúvio. Amém? E aí é interessante que quando Deus, o texto vai dizer, quando Deus olha para o arco-íris, naquele dia eu e o Miguel olhávamos o arco-íris, é lindo. O arco-íris é lindo, é um negócio maravilhoso. E ele falava, pai, o arco-íris. E aí eu comecei a contar para ele. Só que daí a hora que eu fui ler o texto, diz que quando Deus olha para o arco-íris, ele se lembra de Noé. Olha só a importância de Noé. Deus olha para o arco-íris, toda vez que sai um arco-íris, ele se lembra da aliança dele. Ele não vai mais destruir com água. E aí Jesus vem dizer que, como nos dias de Noé, as pessoas se casavam, as pessoas viviam a sua vida, e aí Apocalipse vai dizer que haverá paz no mundo. Não é amém, misericórdia. Haverá paz no mundo daqui a uns tempos. E não é amém. Se você estiver vivo nesse tempo de paz, peça a misericórdia do Senhor, clame a Deus, porque você vai enfrentar a guerra. Você entende que o mundo vai se reunir
não haverá guerra entre os homens. Haverá guerra entre o ímpio e o que serve a Deus. Amém. Haverá guerra entre o ímpio e o que serve a Deus. E aí Jesus nos traz isso. Naquele momento as pessoas vão estar casando, vão estar normal, vivendo a sua vida normal. Mas de repente virá a grande destruição. As pessoas vão se amar, mas elas vão odiar quem ama a Deus. E aí Jesus nos traz essa história. E aí o pessoal que vai passar pela grande tribulação, eles vão sentir aquilo que Noé sentiu. E aí eu penso, nossa, eu senti algo minúsculo perto daquilo que Noé sentiu. E aí imagine aqueles que vão passar por isso. Isso é muito sério, irmãos. Extremamente sério essa mensagem de Noé. A mensagem do fim, a mensagem da grande tribulação. Porque nós temos filho, Rodolfo. E aí como nós estamos ensinando o nosso filho. E se acontecer agora, eu oro para que Deus coloque no coração dele amor pleno, para que ele não negue. Mas eu entendo que ele é uma criança. E aí a mensagem de Noé nos traz isso. Haverá um momento em que estará prestes à volta de Cristo. E o mundo vai começar a ser mexido por isso. Assim como Noé, Deus destruiu tudo. Deus destruirá definitivamente toda a maldade, para a glória dele. Ele não suporta isso. E aí toda vez que ele olha para um arco-íris, ele se lembra disso. E eu fiquei pensando, nossa, imagine isso, fazer parte disso. E aí Noé sai daquela arca, adora a Deus e recebe uma nova aliança com Deus. A fé de Noé, ela nos inspira, no mundo cheio de falsos heróis, a olhar para o único herói realmente que existe. A gente pode ajudar, ser o herói da nossa família, mas é só uma ajuda. A salvação mesmo vem do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. O mundo tenta colocar esses falsos heróis para que nossos jovens, nossas crianças, percam o foco do verdadeiro herói. Daquele que era, aquele que é e que há de vir. Ele tem todo o poder. E aí, como nós dissemos, como eu falei aqui, fé é o quê? É acreditar que Deus tem todo o poder. Mas fé é praticar a santificação e viver todos os dias como se Ele estivesse voltando. Talvez demore mais, mas pelo que nós estamos vendo, talvez seja mais rápido do que a gente imagine. E a gente precisa ir se preparando todos os dias, vivendo de fé em fé, se abastecendo de Deus, para que a nossa fé seja crescente. Como que está a sua fé? Você está nutrindo a sua fé? Fé sem ação não é nada. Como está a sua santificação? Noé era justo, Noé era íntegro, Noé era obediente. E aí eu queria fazer, para finalizarmos, eu queria fazer uma mescla, um pouco daquilo que a Raquel falou, do que o presbítero Eliel falou e algo que eu acrescentei aqui. Nossa família precisa se agarrar firmemente à certeza da existência de Deus e suas promessas, através da sua palavra, de tal forma que sejamos levados a lugares que jamais imaginamos. Amém? Dessa forma, nós vamos alcançar um bom testemunho, assim como aqueles antigos alcançaram.